às nações. To say that another way, Para dizer isso de uma outra forma, God said, I am calling you to go to every corner of the world. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Abraão: eu vou te fazer ir a todas as nações, em cada canto do mundo, Because it's mine. porque eles são meus. You know, as Christians, our default should be to go. Como cristãos, o nosso padrão seria ir. And then maybe be willing to stay. E então, talvez, quem sabe, estivéssemos dispostos a ficar. God is calling us to be a mobile people, Deus nos chama para sermos móveis, a flexible people. flexíveis, um povo flexível. And missions really goes back before Genesis 12. E missões vai até antes de Gênesis 12. It goes to the very beginning of Genesis, where God says, I made man in my image, men and women in my image. Missões vai até Gênesis 1, na parte da criação, quando Deus fala que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Do any of you remember when you were maybe a kid and you went to the doctor and it was kind of this crazy adventure or scary experience? Algum de vocês se lembra quando você era uma criança pequenininha e que ir ao médico era uma coisa assim super aventurosa, era uma coisa meio doida? And you know the doctor, he puts that stethoscope around his neck, puts it in his ears, and then he listens to your heart. E você lembra que o médico te pegava o estetoscópio, colocava no seu pescoço, puxava aquele fiozinho e colocava na sua orelha e ele conseguia ouvir o seu coração? Are you alive or dead? Se você estava vivo ou morto? Imagine for a minute that you are the doctor wearing the stethoscope. Imagine agora por um momento que você é esse médico usando esse estetoscópio. And you are taking that stethoscope and putting it right up next to the heart of God. E você está pegando esse estetoscópio e colocando lá no coração de Deus. What do you hear? Você vai ouvir alguma coisa? Ou o que você ouve? Of course you hear the amazing sounds that communicate God's glory. É claro que você consegue ouvir todos os sons maravilhosos que comunicam a glória de Deus. But then if you listen really carefully, you hear something more. Mas se você prestar atenção no que você está ouvindo, você conseguirá ouvir uma coisa a mais. You hear the names of people. Você ouve os nomes dos povos. Each of your name. Cada um dos seus nomes. And mine. E o meu. And also all the people. E também, além do nome das pessoas, todos os povos. Outside of these walls and around the world. Fora dessas paredes e espalhados pelo mundo. God's heart beats for the nations. O coração de Deus bate pelas nações. And we cannot understand Scripture. E a gente não consegue entender as Escrituras unless we realize this precious truth. A não ser que a gente perceba essa verdade preciosa. God is on a mission. Deus está numa missão. Amen. Amém. All right. Okay, yeah. Boa noite. E como eles já estavam falando, acho que o suficiente que a gente ouviu sobre por que missões. A Bíblia está cheia de palavras de Deus, que clamem as nações, que louvem, cantem. Então, acho que a gente não tem por que passar muito tempo nessa parte. A gente sabe que a Bíblia está cheia dessas palavras sobre as nações e seus povos, o desejo de Deus que os povos possam louvar o seu nome. Então, eu não sei se muitos de vocês já sabem, com certeza, o que os povos não alcançados ainda. Os que não, rapidinho, simplesmente vou falar que são povos que nunca ouviram de Deus, que não têm a Bíblia no idioma deles, que ainda estão esperando pela mensagem do Evangelho.
No, honey. You want to say the bottom part? O interessante é que a gente estava fazendo uma pesquisa e o 90% dos trabalhadores, dos obreiros, estão nos lugares já alcançados. Então, só 10% de muitos missionários ainda estão naqueles lugares que não foram alcançados. Então, só para que a gente tenha uma ideia de quanto ainda precisa ser alcançado e que a gente possa orar mais ainda por aqueles que estão esperando que o Senhor possa levantar mais pessoas nesses lugares. Amém? Oops. Só rapidinho, essa aqui é o mapa que representa mais ou menos os povos não alcançados. Vocês sabiam que 40% do mundo ainda não ouviu do Evangelho? O 40%. Se a gente tiver o mapa, a cor rosa representa os países ainda não alcançados. Bom, onde que eu estava na China, né? Provavelmente vocês já sabem, porque a Fernanda falou que a gente estava no mesmo lugar. E só rapidinho, eu fui, que nem a Fernanda falou, fui na China como solteira. E eu estive trabalhando na mesma etnia com que a Fernanda estava trabalhando. E o João também estava bem perto, umas 12 horas de diferença. As nações. To say that another way, Para dizer isso de uma outra forma, God said, I am calling you to go to every corner of the world. em outras palavras, Deus estava dizendo para Abraão: eu vou te fazer ir a todas as nações, em cada canto do mundo, Because it's mine. porque eles são meus. You know, as Christians, our default should be to go. Como cristãos, o nosso padrão seria ir. And then maybe be willing to stay. E então, talvez, quem sabe, estivéssemos dispostos a ficar. God is calling us to be a mobile people, Deus nos chama para sermos móveis, a flexible people. flexíveis, um povo flexível. And missions really goes back before Genesis 12. E missões vai até antes de Gênesis 12. It goes to the very beginning of Genesis, where God says, I made man in my image, men and women in my image. Missões vai até Gênesis 1, na parte da criação, quando Deus fala que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Do any of you remember when you were maybe a kid and you went to the doctor and it was kind of this crazy adventure or scary experience? Algum de vocês se lembra quando você era uma criança pequenininha e que ir ao médico era uma coisa assim super aventurosa, era uma coisa meio doida? And you know the doctor, he puts that stethoscope around his neck, puts it in his ears, and then he listens to your heart. E você lembra que o médico te pegava o estetoscópio, colocava no seu pescoço, puxava aquele fiozinho e colocava na sua orelha e ele conseguia ouvir o seu coração? Are you alive or dead? Se você estava vivo ou morto? Imagine for a minute that you are the doctor wearing the stethoscope. Imagine agora por um momento que você é esse médico usando esse estetoscópio. And you are taking that stethoscope and putting it right up next to the heart of God. E você está pegando esse estetoscópio e colocando lá no coração de Deus. What do you hear? Você vai ouvir alguma coisa? Ou o que você ouve? What do you... Of course you hear the amazing sounds that communicate God's glory. É claro que você consegue ouvir todos os sons maravilhosos que comunicam a glória de Deus. But then if you listen really carefully, you hear something more. Mas se você prestar atenção no que você está ouvindo, você conseguirá ouvir uma coisa a mais. You hear the names of people. Você ouve os nomes dos povos. Each of your name Cada um dos seus nomes and mine. e o meu. And also all the people E também, além do nome das pessoas, todos os povos, outside of these walls and around the world. fora dessas paredes e espalhados pelo mundo. God's heart beats for the nations. O coração de Deus bate pelas nações.
And we cannot understand Scripture E a gente não consegue entender as Escrituras unless we realize this precious truth. a não ser que a gente perceba essa verdade preciosa. God is on a mission. Deus está numa missão. Amen. Amém. All right. Okay, yeah. I'll come over here. Boa noite. E como eles já estavam falando, acho que o suficiente que a gente ouviu sobre por que missões. A Bíblia está cheia de palavras de Deus, que clamem às nações, que louvem, cantem. Então, acho que a gente não tem por que passar muito tempo nessa parte. A gente sabe que a Bíblia está cheia dessas palavras sobre as nações e seus povos, o desejo de Deus que os povos possam louvar o seu nome. Então, eu não sei se muitos de vocês já sabem, com certeza, o que os povos não alcançados ainda. Os que não, rapidinho, simplesmente vou falar que são povos que nunca ouviram de Deus, que não têm a Bíblia no idioma deles, que ainda estão esperando pela mensagem do Evangelho. No, honey. You want to say the bottom part? O interessante é que a gente estava fazendo uma pesquisa e o 90% dos trabalhadores, dos obreiros, estão nos lugares já alcançados. Então, só os 10% de muitos missionários ainda estão naqueles lugares que não foram alcançados. Então, só para que a gente tenha uma ideia de quanto ainda precisa ser alcançado e que a gente possa orar mais ainda por aqueles que estão esperando que o Senhor possa levantar mais pessoas nesses lugares. Amém? Oops. Só rapidinho, esse aqui é o mapa que representa mais ou menos os povos não alcançados. Vocês sabiam que 40% do mundo ainda não ouviu do Evangelho? O 40%. Se a gente tiver o mapa, a cor rosa representa os países ainda não alcançados. Bom, onde que eu estava na China, né? Provavelmente vocês já sabem, porque a Fernanda falou que a gente estava no mesmo lugar. E só rapidinho, que nem a Fernanda falou, fui na China como solteira. E eu estive trabalhando na mesma etnia com que a Fernanda estava trabalhando. E o João também estava bem perto, umas 12 horas de diferença de uma outra cidade onde eu estava. Eu não sei se muitos de vocês sabem da situação da China. Eu sempre paro um pouquinho para explicar aqui, porque muitas pessoas vêm me perguntar depois, mas isso, e como que é a China? Mas por que é isso? Mas a gente ouve uma outra informação da China. Então, a China está dividida em chineses, que são chinos Han, e além disso, a China tem uns 456, mais ou menos, grupos étnicos. Graças a Deus, as igrejas na China estão crescendo de uma maneira impressionante. E tanto que a questão de perseguição não é muito forte mais. Por quê? Porque o governo já não consegue mais controlar os cristãos que professam. Glória a Deus por isso. Mas, além disso, a China tem 456 minorias étnicas que ainda não foram alcançadas. Essas minorias étnicas, vamos dizer, 30% são muçulmanos. Na China, em total, tem 30 milhões de muçulmanos. Muito mais do que na própria Arábia Saudita. Então, só para que vocês tenham uma ideia de, quando a gente fala na China, é na China, mas com minorias étnicas. Não são com os chineses Han, que a gente fala. Histórias de Deus, né? A gente... Tell her you're working. Esse aqui era um dos povos com que a gente estava trabalhando. E a gente, na minha experiência lá como solteira, a gente teve muitas experiências mesmo.
Mas eu queria compartilhar uma história que marcou realmente a minha vida. O nome dela ela é Jennifer. A Jennifer, ela é filha de um imã, que é um líder muçulmano na vila, na zona Dongxiang. Eu conheci a Jennifer, a gente começou a ter uma amizade muito, muito de perto. Mas a Jennifer não se abriu até mais ou menos 1 ano. Ainda o meu chinês estava tipo ao estilo Tarzan, tipo, a gente puxando o chinês, mas a gente conseguia se entender. Nas férias, numa das primeiras férias lá na China, a Jennifer me convidou para ir na casa dela. E eu sempre falava para a Jennifer de Jesus. E a Jennifer sempre ficava assim, tipo, me parava nas conversas e falava, não, para aí. E ela já mudava outro tema. Então, no tempo que ela me convidou para visitar a casa dela, eu lembro que um dos dias, a irmã mais nova da Jennifer, à noite sempre tinha o costume de ler a Bíblia, de ter o meu tempo com Deus e orar por eles. Só que nesse tempo já as luzes eram desligadas. E eu, com uma luzinha pequenininha, começava a ler a Bíblia. Eu não percebi que a irmã mais nova, ela estava me olhando todos os dias. Até que um dia, quando eu peguei a Bíblia, ela pulou da cama e falou, Isa, o que você está lendo? Aí eu olhei para ela e falei, eu estou lendo as palavras de Jesus. Mas por que você precisa ler todos os dias? Eu vejo que você está lendo todas as noites. Você não precisa ler todos os dias. Eu falei, eu preciso sim, porque a palavra de Jesus tem vida e eu preciso me alimentar dela. Aí ela volta para a cama e dorme. Uns 10 minutos depois, a irmã a Jennifer vem no quarto. E assim que a Jennifer entra, a irmã mais nova pula da cama. E ela fala, Jennifer, quem que é Jesus que a Isa tanto fala? Ela não para de falar de Jesus. Quem que é esse Jesus? Nessa hora, meu coração estava batendo muito, muito forte. Porque eu também queria saber a resposta da Jennifer. E a Jennifer olhou para mim, Jesus. Aí ela falou, Jesus é Deus. Ela falou, Jesus é Deus. E ela olhou para mim, não é? E eu, E para que uma muçulmana fale que Jesus é Deus, é muito forte. E ela estava ensinando para a irmã mais nova dela, falando, Jesus é Deus. Então, glória a Deus pelo que Deus está fazendo com esse povo. E a gente acredita que Deus vai fazer muitas coisas ainda com a família da Jennifer. Amém? Can everyone stick up their hand? We're going to pray for Jennifer right now. Vocês podem levantar as mãos e na direção vamos orar pela Jennifer agora. Jennifer. A Jennifer está do lado direito. Why don't you just pray a quick prayer? Nosso Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque a gente acredita que as nossas orações, Pai, têm efeito na distância, Senhor. Obrigada porque eu sei que a Jennifer é fruto de muitas orações, Senhor. Eu sei que a Jennifer é fruto de pessoas aqui, pessoas clamando pelos Dongxiang, pessoas sonhando com que o povo do Dongxiang possa vir prostrado ante Ti, Pai. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor que está mais interessado em se revelar a Jennifer, Pai. E obrigada pelo que o Senhor está fazendo, Senhor. Pai, eu peço pela Jennifer, eu peço pela vida da família da Jennifer. E eu peço, Senhor, que o Senhor continue fazendo uma obra maravilhosa na vida dela, Senhor. Que as palavras que foram semeadas, Senhor, possam começar a perturbá-la, Senhor. Que de tanto ela que corra, ela esteja com desejo de conhecer mais desse Jesus que uma vez ela falou, ouviu e respondeu que é o Filho de Deus, Pai. Continua fazendo a Tua obra na vida da Jennifer, Pai. No Teu nome que a gente pede, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Agora, de repente, você se pergunta qual que é a conexão. Quem são os uigures? Os uigures são o povo, uma minoria étnica da China também, com quem o João estava trabalhando e com quem eu também futuramente estarei trabalhando. Quero falar um pouquinho mais sobre eles. Os uigures. Os uigures são muçulmanos de descendência de turcos. Na China, eles têm uma população de 12 milhões apenas na China. Tem mais ainda, muito deles, mas outros lugares, em outros países. Tem aproximadamente 250 cristãos. E só para vocês terem uma ideia, por cada um cristão, entre os uigures, por cada um cristão, existe 48 mil não cristãos que ainda não ouviram, só um. Eu não sei a porcentagem do Brasil, mas a gente calculou a porcentagem do Paraguai. Por um cristão no Paraguai, existe 17 não cristãos. Provavelmente no Brasil é muito mais, mas lá entre os uigures, por um cristão, existe 48 mil não cristãos. Eles também são um povo que ainda não tem a Bíblia traduzida no idioma deles, não tem completa. Então isso faz que eles continuem sendo um povo não alcançado. If you look up on the screen here on the left, it's a picture of me and my friend Adam. Se você olhar aqui na foto da esquerda, é a minha foto com meu amigo Aaron. Now I know that's a crazy photo, but Adam and I have a really deep friendship. Parece uma foto meio doidinha, mas eu e o Aaron temos uma amizade muito significativa. And Adam is a Uyghur. E o Aaron, ele é uigur, Muslim, muçulmano, but searching for God. e está buscando a Deus. And one day I was sitting with Adam Adam, yeah, it's pseudonym. Adão, desculpa. E um dia eu estava sentado com Adão, estava conversando com ele. And I shared my testimony with him. E eu compartilhei o meu testemunho com ele. And when I finished my testimony, there was silence in the room. E quando eu terminei o meu testemunho, havia silêncio na sala. And Adam looked at me E o Adão olhou para mim seriously, and he pointed his hand in my direction and said this. e de forma muito séria, ele apontou a mão dele para mim assim, dessa forma, e me disse: John, never ever forget that God has changed your life. John, nunca, nunca, nunca mesmo esqueça do que Deus fez na tua vida. This isn't a Christian, E ele não é cristão, but he recognizes the power of God and the ability to change a person's life. mas ele reconhece a capacidade de Deus de transformar a vida das pessoas. When he said that, the Holy Spirit just hit me. Quando ele disse aquilo, o Espírito Santo me tocou. God, this person understands some of your grace, but he doesn't know you. Deus, essa pessoa, ela entende parte da sua graça, só que ele não te conhece. I had tears in my eyes, and then I looked at Adam and I said, you're right. Eu fiquei com os olhos lacrimejando, olhei para o Adão e eu disse: você está certo. I can't forget. Eu não posso esquecer. Then there was more silence. E então teve mais silêncio. And then I said, Adam, E eu disse: Adão, can I pray for you? eu posso orar por você? And can I pray that God will bless you and your family? E eu posso orar para que Deus abençoe você e a tua família? I don't know, John. Eu não sei, John. Is that okay? Tudo Is that bem? normal? Is that acceptable? É normal? É aceitável? Can I pray for you, Adam? Posso orar por você, Adão? Okay. Ok. I prayed for Adam, Eu orei por ele. and when we finished the prayer, he looked up at me and said, "No one's ever prayed for me before." E quando eu terminei de orar por ele olhou para mim e disse: nunca ninguém orou por mim. Thank you. Obrigado. Adam
I wasn't going to share this, but there's also one more story I want to share. Sobre o Adão, eu ainda tenho mais uma história que eu gostaria de compartilhar. And this is a story of a friend named Johnny. E essa é a história de um amigo chamado Johnny. And Johnny is also a Muslim, but his best friend is a Uyghur Christian. E Johnny, ele também é muçulmano, só que o seu melhor amigo é um Uyghur, mas é cristão. And one day Johnny was playing a Christian worship song that his Uyghur friend wrote. E um dia o Johnny, ele estava tocando uma música cristã em Uyghur que um cristão Uyghur tinha escrito. Can you imagine that? A Muslim singing a Christian worship song because something of God is speaking to him as he sings it. Você consegue imaginar um muçulmano tocando e cantando uma música que louva a Deus? Que ele reconhece a graça de Deus nessa música. What's your favorite worship song? Qual que é o seu louvor, a sua música de louvor favorita? What's the one that really helps you connect with God? Que música que realmente te ajuda a se conectar com Deus? I want you to imagine right now that Adam and Johnny are singing that song that you love. Eu quero agora que por um minuto vocês imaginem que o Johnny e que o Adam, imagine que eles estão cantando essa música que você gosta juntos. And they're singing it right beside you. E eles estão cantando aí do seu lado. But in their language. Mas na língua deles. Amen. Let's continue. Yeah. Agora esse é o povo que a gente está abraçando, o povo Uyghur. E muitos se perguntarão, qual que é a nossa missão? Mas ao mesmo tempo, não somente a nossa missão, é a missão da igreja. Então eu gostaria que vocês possam ler conosco qual que é a nossa missão como corpo de Cristo. Podem ler comigo? Trabalhar para haver um movimento de plantação de igrejas em seus uigures no noroeste da China, os quais ainda não foram alcançados. Amém? Então, quais são os próximos passos? Como vocês sabem, a gente acabou de casar no Paraguai faz um mês e pouco, desculpa. Eu já estou querendo ir para lá, né? Um mês e pouco. E esses seriam os seguintes passos que a gente tem que fazer ainda. Antes de ir para a China. A gente está com muita saudade da China. Como vocês veem, com muita lágrima realmente nos olhos. A gente sonha com voltar logo, mas a gente sabe que a gente tem que passar por processos. Então, esses seriam mais ou menos, a gente está planejando, se Deus quiser, voltar para a China fins de agosto, princípios de setembro. Aí a gente estaria continuando estudando o idioma e o João já estaria começando a estudar o dialeto Uyghur. O nosso foco é os estudantes. A gente está querendo colocar no lugar bem estratégico, onde tem 1000 estudantes uigurs, e poder assim, alcançar aquela comunidade uigur que tem perto da universidade. Então, se vocês podem orar conosco. Ao mesmo tempo, a gente está orando por 50 famílias que possam se juntar conosco e abraçar o povo uigur. Quem sabe Deus esteja trabalhando e tocando alguns corações aqui. E a gente está... Pode ser até mais 50, não somente 50. Se vem mais de 50, pode vir mais. Mas se Deus está tocando o teu coração e está incomodando para abraçar aquele povo, então, se vocês podem depois falar conosco. E também continuar o treinamento intensivo para saber como ficar com mais tempo na China. A gente agora vai com visto de estudante. A gente vai continuar estudando a língua, mas ao mesmo tempo a gente tem que começar a pesquisar formas de ficar mais tempo lá. E tanto que tem uma organização que se chama
Business for Transformation, que é empresa para a transformação, que eles se localizam estrategicamente em lugares ainda não alcançados, com o fim de alcançar a comunidade e abençoar a comunidade. Então a gente está pesquisando, está querendo ser parte disso também para futuramente ficar na China a longo prazo, que é o que Deus, a gente sente que Deus está nos chamando. Esses são os motivos de oração. A gente não quer se deter, mas a gente ainda acabou de casar e eu gostaria que vocês nos coloquem nas suas orações. Neste tempo que a gente foi bem corrido, mas a gente está desfrutando mesmo. A gente está vivendo realmente uma jornada junto, uma etapa nova nas nossas vidas. E para que vocês estejam nos colocando nas suas orações neste tempo. Ainda tem uns meses que a gente vai estar por aqui. Vamos passar pelo Canadá para legalizar o nosso matrimônio também. Que vocês tenham nas suas orações, que a gente possa estar forte, que a gente continue tendo boa saúde para chegar na China bem e bem fortalecido para começar a obra juntos. Okay. So, guys, I want you to come to China. You may find a wife. Então, para os solteiros, eu recomendo que vocês possam ir para a China, porque lá você pode encontrar uma esposa. Seriously, if you're interested in God speaking to you, please come and speak to us. Mas sério, se Deus falou ao seu coração, por favor, venha e converse com a gente. Why do you follow Jesus? Por que você segue a Jesus? And the reason I ask that is because I have a Uyghur follower of Jesus who is following Jesus at a high cost. E a razão pela qual eu faço essa pergunta para você é que eu tenho um amigo Uyghur e para ele seguir a Jesus ele paga um preço muito alto. And I want you to imagine that you are him right now. And let me tell you about him. I want you to imagine that you are this guy right now. Eu quero que agora você se coloque no papel desse cara. My friend lives on the edge of a desert in a small town of 50,000. Ele vive numa cidade pequena perto de um deserto de 50 mil habitantes. His parents are Muslim. His wife Muslim. Os seus pais são muçulmanos. A sua esposa é muçulmana. No church. Sem igreja. No fellowship. Sem comunidade. No physical copy of the Bible. Sem nenhuma cópia física da Bíblia. His fellowship with Jesus is his cell phone, where he reads the Bible before bed under his blanket. A sua comunhão com Jesus é o seu telefone celular, que ele lê a Bíblia através dele, coberto com um cobertor. He lives in a part of China where it's a police state. Ele mora num lugar da China em que é um estado police state. Where it's politically sensitive. É um estado que é politicamente muito sensível. There are cameras everywhere. Tem câmeras por todo lado. The government is putting Christian Uyghurs who are Christian in jail. O governo está colocando cristãos que são Uyghurs na cadeia. Imagine that's you. Imagine que seja você. Why do you follow Jesus? Por que você segue a Jesus? To ask it another way, as Jesus said in Mark 8 to his disciples, who do you say Jesus is? Who do I say he is? Colocando em outras palavras, é aquela mesma coisa que apareceu, que se passou em Marcos 8, quando Jesus pergunta, quem você diz que eu sou? Think about that for a minute. Pense nisso por um momento. We watched that video at the beginning this morning. A gente assistiu aquele vídeo Or this evening, yeah. no começo dessa noite. And we watched that video and we're like, wow, Lord. Eu assisti aquele vídeo e disse, uau, Deus, Senhor. What makes a person follow Jesus even when it has suffering like that? O que faz uma pessoa seguir a Jesus mesmo diante de tanto sofrimento como aquele? Like my friend. Como o meu amigo. They have
found out that God's heartbeat, God's love for them, is incredible. O que eles descobriram é que o coração de Deus bate com tanto amor, e esse amor é incrível. And they found out that God wants them to join the promise given to Abraham and be a blessing. E eles descobriram que Deus tem um plano para eles, semelhante ao que Deus deu a Abraão, para que eles sejam bênção. Let's just close our eyes and just take a minute Vamos fechar os nossos olhos, tomar um tempo and think about that question. e pense sobre essa questão. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, ter uma resposta para essa pergunta. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar a resposta. Por que é que a gente segue Jesus? Talvez olhar para esses irmãos que sofrem tanto por seguir a Jesus, olhar para essas pessoas que ainda nem conhecem a Jesus, mas conseguem perceber a graça de Deus em músicas, em pessoas, em verdades, em histórias. Ó Espírito Santo, vem aqui, desce, continua agindo nessa igreja, continua agindo nos nossos corações e fortalece a nossa fé, para que a gente seja bênção, para que a gente também seja bênção a todas as nações da terra, para que a gente possa fazer a nossa parte, não por uma obrigação pesada, nem constrangimento, e nem culpa, e nem peso na consciência, mas por amor a Ti, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe o John e a Isa na volta deles para a China, que eles continuem, Senhor, a brilhar a Tua luz, que eles continuem a ter essa coragem que eles têm, eles continuem a fazer amizades, eles continuem a trabalhar duro, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, Pai, para que quando eles abrirem a boca deles, vai sair palavras de vida, e palavras que sejam usadas por Ti, Senhor, para transformar o coração de muitos uigurs, Senhor. Fortalece, Pai, esses 250 uigurs que estão sendo perseguidos e que estão sofrendo. Deus, que o Senhor mostre a eles que vale a pena. Cria, Senhor, uma igreja forte entre os uigurs, para que logo esse cenário também mude e que eles não sejam mais considerados um povo não alcançado, mas que eles possam ser bênção para outros muçulmanos lá na China, para outros muçulmanos na Ásia Central, e que, quem sabe, até outros povos, e faz o Teu reino vir e se concretizar entre nós, Senhor. Usa-os, usa-nos, assim como o Senhor usou Abraão, e nos faça obedientes, assim como ele foi. Em nome do Teu Filho Jesus, que a gente se rende a Ti, a Tua vontade, que a gente Te agradece pela liberdade que a gente tem, que a gente pede, cumpra a Tua vontade em nós. Amém. Queria pedir para eles ficarem um pouquinho. Muito obrigado, por compartilharem um pouquinho da história de vida de vocês. E tantas pessoas, neste mundo que, assim como Adão, assim como a Jennifer, assim como a Marek, lá da Índia, que pagam um preço muito alto para poder seguir a Jesus. E o que a gente pode fazer? Talvez Deus levante algumas pessoas para ir, mas hoje, neste momento, o foco do nosso culto é para que a gente possa orar por eles. Durante a nossa semana, quantas vezes você ora para que alguém se converta? Talvez seu parente. E aquela pessoa que
assim, em termos de probabilidade para dela ouvir a palavra do Senhor é tão pequena, essas pessoas sim precisam das nossas orações, para que Deus faça um milagre. É claro que Deus está se revelando através de sonhos para muitos muçulmanos, mas não é esse o plano de Deus. Deus quer que a gente possa fazer isso. Então, eu quero incentivar vocês a incluir em suas orações, pessoas que vocês não conheçam. Você pode ver vários vídeos, o que eles agradecem. Muito obrigado por orarem por nós. Muito obrigado por orarem por nós. E é o que a gente pode fazer neste momento. Eu queria convidar pastor Jurandir, por favor, vem aqui, vamos orar. Eu queria que você pudesse orar por eles, acabaram de casar, gente, 1 mês, já estão aqui trabalhando, divulgando, porque amam o Senhor, enquanto muitos estariam pensando em fazer um cruzeiro, viajar por aí, eles estão aqui servindo ao Senhor. Então, que Deus realmente possa abençoar. Se puder orar em português e inglês também, para eu poder entender, por favor. Vamos orar então? Heavenly Father, thank you, because today we can see how it would be to be with you. All the nations before you, praising you, magnifying your name. Thank you, Lord, because this is possible because as a man and woman like John and Isa is going, apart from the comfort of the cities, the comfort of the families, they go to these places where Jesus is not known, to be a testimony, to be a blood testimony, because they are giving their lives so that these people can listen to your gospel. Thank you, Lord, because their lives. Thank you because they are eager to go. Thank you because they are so young and full of joy and full of energy and full of love and full of mercy. Everything that comes from you. Lord, I ask you, use everything that you have given them so that they can fulfill the task that you have given them and given to your church. To be a blessing to all nations, to be really a messenger, to be an ambassador of your message. Lord, they are going to these people to share the gospel, to disciple, to do discipleship, to plant a church. And Lord, I ask you provide everything they need, and above all that they can understand, that they can know that there are many people around the world and in Brazil praying for them, praying so that they can really fulfill this mission that you have given them. Senhor, nós queremos te agradecer por este casal maravilhoso que o Senhor chamou, e este casal que tem recebido do Senhor amor, tem recebido tanta energia, força, misericórdia, graça, Senhor Deus, para que eles possam derramar dessa graça a este povo, Senhor, não alcançado na China, para os quais eles vão trabalhar. Então, que eles possam realmente, como casal, ser esses embaixadores e realmente abençoar esta nação, para que eles possam, por meio de suas vidas e de seus testemunhos, muitas vezes até o testemunho sem palavras, eles possam realmente compartilhar deste amor maravilhoso de Jesus. Que o Senhor possa cuidar de todas as suas necessidades, todas as necessidades, Senhor, e que eles saibam que existirão pessoas orando por eles, para que eles possam cumprir a missão para o qual o Senhor tem os chamado. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que nós temos hoje de estar juntos com eles nesta caminhada. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor Jesus. Can you just ask about, say, if they want to get our prayer email? We have that in a prayer magnet. It's one per family. Ok. Eles têm uma espécie de uma carta de oração, né? Então, se vocês quiserem, eles têm uma por família. Depois podem pegar com ele, ok? Ok. Thank you.
Obrigado, John. Obrigado, Isa, pela palavra, pelo testemunho. A gente vai agora para um momento de dízimos e ofertas, lembrando que é um ato voluntário, tá bom? Queria estar chamando a Marlene e a Miyuki para recolherem a oferta. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até em mim. Se enche só de As nações. To say that another way, Para dizer isso de uma outra forma, God said, I am calling you to go to every corner of the world. em outras palavras, Deus estava dizendo para Abraão: eu vou te fazer ir a todas as nações, em cada canto do mundo, Because it's mine. porque eles são meus. You know, as Christians, our default should be to go. Como cristãos, o nosso padrão seria ir. And then maybe be willing to stay. E então, talvez, quem sabe, estivéssemos dispostos a ficar. God is calling us to be a mobile people, Deus nos chama para sermos móveis, a flexible people. flexíveis, um povo flexível. And missions really goes back before Genesis 12. E missões vai até antes de Gênesis 12. It goes to the very beginning of Genesis, where God says, I made man in my image, men and women in my image. Missões vai até Gênesis 1, na parte da criação, quando Deus fala que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Do any of you remember when you were maybe a kid and you went to the doctor and it was kind of this crazy adventure or scary experience? Algum de vocês se lembra quando você era uma criança pequenininha e que ir ao médico era uma coisa assim super aventurosa, era uma coisa meio doida? And you know the doctor, he puts that stethoscope around his neck, puts it in his ears, and then he listens to your heart. E você lembra que o médico te pegava o estetoscópio, colocava no seu pescoço, puxava aquele fiozinho e colocava na sua orelha e ele conseguia ouvir o seu coração? Are you alive or dead? Se você estava vivo ou morto? Imagine for a minute that you are the doctor wearing the stethoscope. Imagine agora por um momento que você é esse médico usando esse estetoscópio. And you are taking that stethoscope and putting it right up next to the heart of God. E você está pegando esse estetoscópio e colocando lá no coração de Deus. What do you hear? Você vai ouvir alguma coisa? Ou o que você ouve? What do you... Of course you hear the amazing sounds that communicate God's glory. É claro que você consegue ouvir todos os sons maravilhosos que comunicam a glória de Deus. But then if you listen really carefully, you hear something more. Mas se você prestar atenção no que você está ouvindo, você conseguirá ouvir uma coisa a mais. You hear the names of people. Você ouve os nomes dos povos. Each of your name Cada um dos seus nomes and mine. e o meu. And also all the people E também, além do nome das pessoas, todos os povos. outside of these walls and around the world. Fora dessas paredes e espalhados pelo mundo. God's heart beats for the nations.
coração de Deus bate pelas nações. And we cannot understand Scripture E a gente não consegue entender as Escrituras unless we realize this precious truth. a não ser que a gente perceba essa verdade preciosa. God is on a mission. Deus está numa missão. Amen. Amém. All right. Okay, yeah. Welcome over here. Boa noite. E como eles já estavam falando, acho que o suficiente que a gente ouviu sobre por que missões. A Bíblia está cheia de palavras de Deus, que clamem as nações, que louvem, cantem. Então, acho que a gente não tem por que passar muito tempo nessa parte. A gente sabe que a Bíblia está cheia dessas palavras sobre as nações e seus povos, e o desejo de Deus que os povos possam louvar o seu nome. Então, eu não sei se muitos de vocês já sabem, com certeza, o que os povos não alcançados ainda. Os que não, rapidinho, simplesmente vou falar que são povos que nunca ouviram de Deus, que não têm a Bíblia no idioma deles, que ainda estão esperando pela mensagem do Evangelho. No, honey. You want to say the bottom part? O interessante é que a gente estava fazendo uma pesquisa e o 90% dos trabalhadores, dos obreiros, estão nos lugares já alcançados. Então, só os 10% de muitos missionários ainda estão naqueles lugares que não foram alcançados. Então, só para que a gente tenha uma ideia de quanto ainda precisa ser alcançado e que a gente possa orar mais ainda por aqueles que estão esperando que o Senhor possa levantar mais pessoas nesses lugares. Amém? Só rapidinho, esse aqui é o mapa que representa mais ou menos os povos não alcançados. Vocês sabiam que 40% do mundo ainda não ouviu do Evangelho? O 40%. Se a gente tiver o mapa, a cor rosa representa os países ainda não alcançados. Bom, onde que eu estava na China, né? Provavelmente vocês já sabem, porque a Fernanda falou que a gente estava no mesmo lugar. E só rapidinho, que nem a Fernanda falou, fui na China como solteira. E eu estive trabalhando na mesma etnia com que a Fernanda estava trabalhando. E o João também estava bem perto, umas 12 horas de diferença de uma outra cidade onde eu estava. Eu não sei se muitos de vocês sabem da situação da China. Eu sempre paro um pouquinho para explicar aqui, porque muitas pessoas vêm me perguntar depois, mas isso, e como que é a China? Mas por que é isso? Mas a gente ouve uma outra informação da China. Então, a China está dividida em chineses, que são chinos Han, e além disso, a China tem uns 456, mais ou menos, grupos étnicos. Graças a Deus, as igrejas na China estão crescendo de uma maneira impressionante. E tanto que a questão de perseguição não é muito forte mais. Por quê? Porque o governo já não consegue mais controlar os cristãos que professam. Glória a Deus por isso. Mas, além disso, a China tem 456 minorias étnicas que ainda não foram alcançadas. Essas minorias étnicas, vamos dizer, 30% são muçulmanos. Na China, em total, tem 30 milhões de muçulmanos. Muito mais do que na própria Arábia Saudita. Então, só para que vocês tenham uma ideia de, quando a gente fala na China, é na China, mas com minorias étnicas. Não são com os chineses Han, que a gente fala. Histórias de Deus, né? A gente... Esse aqui era um dos povos com que a gente estava trabalhando. E a gente, na minha experiência lá como solteira, a gente teve muitas experiências mesmo.
Mas eu queria compartilhar uma história que marcou realmente a minha vida. O nome dela ela é Jennifer. A Jennifer, ela é filha de um imã, que é um líder muçulmano na vila, na zona Dongxiang. Eu conheci a Jennifer, a gente começou a falar, começou a ter uma amizade muito, muito de perto. Mas a Jennifer não se abriu até mais ou menos 1 ano. Ainda o meu chinês estava tipo ao estilo Tarzan, tipo, a gente puxando o chinês, mas a gente conseguia se entender. Nas férias, numa das primeiras férias lá na China, a Jennifer me convidou para ir na casa dela. Eu sempre falava para Jennifer de Jesus. E a Jennifer sempre ficava assim, tipo, me parava nas conversas e falava, não, para aí. E ela já mudava outro tema. Então, no tempo que ela me convidou para visitar a casa dela, eu lembro que um dos dias, a irmã mais nova da Jennifer, à noite sempre tinha o costume de ler a Bíblia, de ter meu tempo com Deus e orar por eles. Só que nesse tempo já as luzes serão desligadas. E eu, com uma luzinha pequenininha, começava a ler a Bíblia. Eu não percebi que a irmã mais nova, ela estava me olhando todos os dias. Até que um dia, quando eu peguei a Bíblia, ela pulou da cama e falou, Isa, o que você está lendo? Aí eu olhei assim para ela e falei, eu estou lendo as palavras de Jesus. Mas por que você precisa ler todos os dias? Eu vejo que você está lendo todas as noites. Você não precisa ler todos os dias. Eu falei, eu preciso sim, porque a palavra de Jesus tem vida e eu preciso me alimentar dela. Aí ela volta para a cama e dorme. Uns 10 minutos depois, a irmã a Jennifer vem no quarto. E assim que a Jennifer entra, a irmã mais nova pula da cama. E ela fala, Jennifer, quem que é Jesus que a Isa tanto fala? Ela não para de falar de Jesus. Quem que é esse Jesus? Nessa hora, meu coração estava batendo muito, muito forte. Porque eu também queria saber a resposta da Jennifer. E a Jennifer olhou para mim, Jesus. Aí ela falou, Jesus é Deus. Ela falou, Jesus é Deus. E ela olhou para mim, não é? E eu, E para que uma muçulmana fale que Jesus é Deus, é muito forte. E ela estava ensinando para a irmã mais nova dela, falando, Jesus é Deus. Então, glória a Deus pelo que Deus está fazendo com esse povo. E a gente acredita que Deus vai fazer muitas coisas ainda com a família da Jennifer. Amém? Can everyone stick up their hand? We're going to pray for Jennifer right now. Vocês podem levantar as mãos e na direção vamos orar pela Jennifer agora. This is Jennifer. A Jennifer está do lado direito. Why don't you just pray a quick prayer? Nosso Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque a gente acredita que as nossas orações, Pai, têm efeito na distância, Senhor. Obrigada porque eu sei que a Jennifer é fruto de muitas orações, Senhor. Eu sei que a Jennifer é fruto de pessoas aqui, pessoas clamando pelo Dongxiang, pessoas sonhando com que o povo do Dongxiang possa vir prostrado ante Ti, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor que está mais interessado em se revelar a Jennifer, Pai. E obrigada pelo que o Senhor já está fazendo, Senhor. Pai, eu peço pela Jennifer, eu peço pela vida da família da Jennifer. E eu peço, Senhor, que o Senhor continue fazendo uma obra maravilhosa na vida dela, Senhor. Que as palavras que foram semeadas, Senhor, possam começar a perturbá-la, Senhor. Que de tanto ela que corra, ela esteja com desejo de conhecer mais desse Jesus que uma vez ela falou, ouviu e respondeu que é o Filho de Deus, Pai. Continua fazendo a Tua obra na vida da Jennifer, Pai. No Teu nome que a gente pede, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Agora, de repente, você se pergunta qual que é a conexão. Quem são os uigures? Os uigures são o povo, uma minoria étnica da China também, com quem o João estava trabalhando e com quem eu também futuramente estarei trabalhando. Quero falar um pouquinho mais sobre eles. Os uigures. Os uigures são muçulmanos de descendência de turcos. Na China, eles têm uma população de 12 milhões apenas na China. Tem mais ainda, muito deles, mas outros lugares, em outros países. Tem aproximadamente 250 cristãos. E só para vocês terem uma ideia, por cada um cristão, entre os uigures, por cada um cristão, existe 48 mil não cristãos que ainda não ouviram, só um. Eu não sei a porcentagem do Brasil, mas a gente calculou a porcentagem do Paraguai. Por um cristão no Paraguai, existe 17 não cristãos. Provavelmente no Brasil é muito mais, mas lá entre os uigures, por um cristão, existe 48 mil não cristãos. Eles também são um povo que ainda não tem a Bíblia traduzida no idioma deles, não tem completa. Então isso faz que eles continuem sendo um povo não alcançado. If you look up on the screen here on the left, it's a picture of me and my friend Adam. Se você olhar aqui na foto da esquerda, é a minha foto com meu amigo Aaron. Now I know that's a crazy photo, but Adam and I have a really deep friendship. Parece uma foto meio doidinha, mas eu e o Aaron temos uma amizade muito significativa. And Adam is a Uyghur, E o Aaron, ele é uigur, Muslim, muçulmano, that's searching for God. e está buscando a Deus. And one day I was sitting with Adam Adam, yeah, it's pseudonym. Adão, desculpa. E um dia eu estava sentado com Adão, estava conversando com ele. And I shared my testimony with him. E eu compartilhei o meu testemunho com ele. And when I finished my testimony, there was silence in the room. E quando eu terminei o meu testemunho, havia silêncio na sala. And Adam looked at me E o Adão olhou para mim seriously, and he pointed his hand in my direction and said this: e de forma muito séria, ele apontou a mão dele para mim como assim, dessa forma, e me disse: John, never ever forget that God has changed your life. John, nunca, nunca, nunca mesmo esqueça do que Deus fez na tua vida. This isn't a Christian, E ele não é cristão, but he recognizes the power of God and the ability to change a person's life. mas ele reconhece a capacidade de Deus de transformar a vida das pessoas. When he said that, the Holy Spirit just hit me. Quando ele disse aquilo, o Espírito Santo me tocou. God, this person understands some of your grace, but he doesn't know you. Deus, essa pessoa, ela entende parte da sua graça, só que ele não te conhece. I had tears in my eyes, and then I looked at Adam and I said, "You're right." Eu fiquei com os olhos lacrimejando, olhei para o Adam e eu disse: você está certo. I can't forget. Eu não posso esquecer. Then there was more silence. E então teve mais silêncio. And then I said, Adam, E eu disse: Adam, can I pray for you? eu posso orar por você? And can I pray that God will bless you and your family? E eu posso orar para que Deus abençoe você e a tua família? I don't know, John. Eu não sei, John. Is that okay? Tudo Is that bem? normal? Is that acceptable? É normal? É aceitável? Can I pray for you, Adam? Posso orar por você, Adão? Okay. Ok. I prayed for Adam, Eu orei por ele. and when we finished the prayer, he Nicole. looked up at me and said, "No one's ever prayed for me before." E quando eu terminei de orar para ele, por ele, ele olhou para mim e disse: nunca ninguém orou por mim. Thank you. Obrigado. Adam
I wasn't going to share this, but there's also one more story I want to share. Sobre o Adão, eu ainda tenho mais uma história que eu gostaria de compartilhar. And this is a story of a friend named Johnny. E essa é a história de um amigo chamado Johnny. And Johnny is also a Muslim, E but his Johnny- best friend is a Uyghur Christian. E Johnny, ele também é muçulmano, só que o seu melhor amigo é um Uyghur, mas é cristão. And one day Johnny was playing a Christian worship song that his Uyghur friend wrote. E um dia o Johnny, ele estava tocando uma música cristã em Uyghur que um cristão Uyghur tinha escrito. Can you imagine that? A Muslim singing a Christian worship song because something of God is speaking to him as he sings it. Você consegue imaginar um muçulmano tocando e cantando uma música que louva a Deus? Que ele reconhece a graça de Deus nessa música. What's your favorite worship song? Qual que é o seu louvor, a sua música de louvor favorita? What's the one that really helps you connect with God? Que música que realmente te ajuda a se conectar com Deus? I want you to imagine right now that Adam and Johnny are singing that song that you love. Eu quero agora que por um minuto vocês imaginem que o Johnny e que o Adam, imaginem que eles estão cantando essa música que você gosta juntos. And they're singing it right beside you, E eles estão cantando aí do seu lado, but in their language. mas na língua deles. Amen. Let's continue. Yeah. Agora esse é o povo que a gente está abraçando, o povo Uyghur. E muitos se perguntarão, qual que é a nossa missão? Mas ao mesmo tempo, não somente a nossa missão, é a missão da igreja. Então eu gostaria que vocês possam ler conosco qual que é a nossa missão como corpo de Cristo. Pode ler comigo? Trabalhar para haver um movimento de plantação de igrejas em seus uigures no noroeste da China, os quais ainda não foram alcançados. Amém? Então, quais são os próximos passos? Como vocês sabem, a gente acabou de casar no Paraguai faz um mês e pouco, desculpa. Eu já estou querendo ir para lá, né? Um mês e pouco. E esses seriam os seguintes passos que a gente tem que fazer ainda. Antes de ir para a China, a gente está com muita saudade da China. Como vocês veem, com muita lágrima realmente nos olhos. A gente sonha com voltar logo, mas a gente sabe que a gente tem que passar por processos. Então, esse seria mais ou menos, a gente está planejando, se Deus quiser, voltar para a China fins de agosto, princípios de setembro. Aí a gente estaria continuando estudando o idioma e o João já estaria começando a estudar o dialeto uigur. O nosso foco é os estudantes. A gente está querendo colocar num lugar bem estratégico, onde tem 1000 estudantes uigurs, e poder assim, alcançar aquela comunidade uigur que tem perto da universidade. Então, se vocês podem orar conosco. Ao mesmo tempo, a gente está orando por 50 famílias que possam se juntar conosco e abraçar o povo uigur. Quem sabe Deus esteja trabalhando e tocando alguns corações aqui. E a gente está... Pode ser até mais 50, não somente 50. Se vem mais de 50, pode vir mais. Mas se Deus está tocando o teu coração e está incomodando para abraçar aquele povo, então, se vocês podem depois falar conosco. E também continuar o treinamento intensivo para saber como ficar com mais tempo na China. A gente agora vai com visto de estudante. A gente vai continuar estudando a língua, mas ao mesmo tempo a gente tem que começar a pesquisar formas de ficar mais tempo lá. E tanto que tem uma organização que se chama Business for Transformation, que é empresa para a transformação,
que eles se localizam estrategicamente em lugares ainda não alcançados, com o fim de alcançar a comunidade e abençoar a comunidade. Então a gente está pesquisando, está querendo ser parte disso também para futuramente ficar na China a longo prazo, que é o que Deus, a gente sente que Deus está nos chamando. Esses são os motivos de oração. A gente não quer se deter, mas a gente ainda acabou de casar e eu gostaria que vocês nos coloquem nas suas orações. Neste tempo que a gente está, foi bem corrido, mas a gente está desfrutando mesmo. A gente está vivendo realmente uma jornada junto, uma etapa nova nas nossas vidas. E para que vocês estejam nos colocando nas suas orações neste tempo. Ainda tem uns meses que a gente vai estar por aqui. Vamos passar pelo Canadá para legalizar o nosso matrimônio também. Que vocês tenham nas suas orações, que a gente possa estar forte, que a gente continue tendo boa saúde para chegar na China bem e bem fortalecido para começar a obra juntos. Okay. So, guys, I want you to come to China. You may find a wife. Então, para os solteiros, eu recomendo que vocês possam ir para a China, porque lá você pode encontrar uma esposa. Seriously, if you're interested in God speaking to you, please come and speak to us. Mas sério, se Deus falou ao seu coração, por favor, venha e converse com a gente. Why do you follow Jesus? Por que você segue a Jesus? And the reason I ask that is because I have a Uyghur follower of Jesus who is following Jesus at a high cost. E a razão pela qual eu faço essa pergunta para você é que eu tenho um amigo Uyghur e para ele seguir a Jesus ele paga um preço muito alto. And I want you to imagine that you are him right now. And let me tell you about him. I want you to imagine that you are this guy right now. Eu quero que agora você se coloque no papel desse cara. My friend lives on the edge of a desert in a small town of 50,000. Ele vive numa cidade pequena, perto de um deserto e de 50 mil habitantes. His parents are Muslim. His wife, Muslim. Os seus pais são muçulmanos, a sua esposa é muçulmana. No church. Sem igreja. No fellowship. Sem comunidade. No physical copy of the Bible. Sem nenhuma cópia física da Bíblia. His fellowship with Jesus is his cell phone, where he reads the Bible before bed under his blanket. A sua comunhão com Jesus é o seu telefone celular, que ele lê a Bíblia através dele, coberto com um cobertor. He lives in a part of China where it's a police state. Ele mora num lugar da China em que é um estado police state. Where it's politically sensitive. É um estado que é politicamente muito sensível. There are cameras everywhere. Tem câmeras por todo lado. The government is putting Christian Uyghurs who are Christian in jail. O governo está colocando cristãos que são Uyghurs na cadeia. Imagine that's you. Imagine que seja você. Why do you follow Jesus? Por que você segue a Jesus? To ask it another way, as Jesus said in Mark 8 to his disciples, who do you say Jesus is? Who do I say he is? Colocando em outras palavras, é aquela mesma coisa que apareceu, que se passou em Marcos 8, quando Jesus pergunta, quem você diz que eu sou? Think about that for a minute. Pense nisso por um momento. We watched that video at the beginning this morning. A gente assistiu aquele vídeo Or this evening, yeah. no começo dessa noite. And we watched that video and we're like, wow, Lord. Eu assisti aquele vídeo e disse, uau, Deus, Senhor. What makes a person follow Jesus even when it has suffering like that? O que faz uma pessoa seguir a Jesus mesmo diante de tanto sofrimento como aquele? Like my friend. Como o meu amigo. They have found out that God's heartbeat, God's love for them,
is incredible. O que eles descobriram é que o coração de Deus bate com tanto amor e esse amor é incrível. And they found out that God wants them to join the promise given to Abraham and be a blessing. E eles descobriram que Deus tem um plano para eles, semelhante ao que Deus deu a Abraão, para que eles sejam bênção. Let's just close our eyes and just take a minute Vamos fechar os nossos olhos, tomar um tempo and think about that question. e pense sobre essa questão. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, ter uma resposta para essa pergunta. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar a resposta. Por que é que a gente segue Jesus? Talvez olhar para esses irmãos que sofrem tanto por seguir a Jesus, olhar para essas pessoas que ainda nem conhecem a Jesus, mas conseguem perceber a graça de Deus em músicas, em pessoas, em verdades, em histórias. Ó Espírito Santo, vem aqui, desce, continua agindo nessa igreja, continua agindo nos nossos corações e fortalece a nossa fé, para que a gente seja bênção, para que a gente também seja bênção a todas as nações da terra, para que a gente possa fazer a nossa parte, não por uma obrigação pesada, nem constrangimento, e nem culpa, e nem peso na consciência, mas por amor a Ti, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe o John e a Isa na volta deles para a China. Que eles continuem, Senhor, a brilhar a Tua luz. Que eles continuem a ter essa coragem que eles têm. Eles continuem a fazer amizades. Eles continuem a trabalhar duro. Que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Para que quando eles abrirem a boca deles, vai sair palavras de vida. E palavras que sejam usadas por Ti, Senhor, para transformar o coração de muitos Uyghurs, Senhor. Fortalece, Pai, esses 250 Uyghurs que estão sendo perseguidos e que estão sofrendo. Deus, que o Senhor mostre a eles que vale a pena. Cria, Senhor, uma igreja forte entre os Uyghurs para que logo esse cenário também mude e que eles não sejam mais considerados um povo não alcançado, mas que eles possam ser bênção para outros muçulmanos lá na China, para outros muçulmanos na Ásia Central e que, quem sabe, até outros povos, e faz o Teu reino vir e se concretizar entre nós, Senhor. Usa-nos, assim como o Senhor usou Abraão, e nos faça obedientes.